Olá, eu sou Natasha Seixas, psicóloga clínica, e hoje vou falar sobre as 10 técnicas utilizadas pelos manipuladores e como combatê-las. Os psicopatas andam entre nós e cada vez mais nós assistimos a autênticos filmes de terror da vida real. Veja como resistir à maldade deles. Os psicopatas não são apenas os vilões dos filmes de terror e nos contos morais das vidas de ruas da Wall Street nós passamos por eles e não só. Aqui em Portugal eles andam entre nós. Nos escritórios, todos os dias, nós podemos deparar com algum deles. Nas ruas de Lisboa, do Porto, do Algarve, das aldeias, parecendo, a princípio, como colegas normais. Um estudo descobriu que uma parcela pequena, mas significativa de líderes empresariais, entre 3 a 4%, atende à definição clínica de um psicopata. O mesmo vale para narcisistas. A ciência mostra que um toque de narcisismo pode realmente ajudar ao sucesso nos negócios. Mas passado algum tempo no mundo do trabalho, rapidamente descobrimos que alguns profissionais deixam o amor próprio falar mais alto. Em algum momento das nossas vidas, nós encontramos alguns narcisistas e psicopatas que são verdadeiramente tóxicos e tentarão abusar e manipular-nos. Já vos aconteceu? Fique por aí, porque vai ver táticas de verdadeiros psicopatas, narcisistas, sociopatas. Eu prometo-lhe que você já conviveu com algum e vai se lembrar de alguém, até do namorado, com alguém que dormiu ao seu lado e talvez ainda durma, e vai dizer: eu estou com um psicopata. Oh my God! Fique por aí para saber. Segundo Ariby, há uma tática que os psicopatas utilizam muito, designada por Glaxteng. O Glaxteng é uma tática manipulativa que pode ser descrita em diferentes variações de 3 palavras, que você, de certeza, já disse. Quer saber? Apenas isto. Isso não aconteceu. Eu já ouvi, eu própria já o disse. Tu estás a imaginar. Estás louco? Não, isso não aconteceu. Explica Ariby. O Glaxteng é talvez uma das táticas manipuladoras mais insidiosas por aí, porque trabalha para distorcer e corroer o seu senso de realidade. Diminui a nossa capacidade de confiar em nós mesmos e, inevitavelmente, nos desabilita de sentir algo que justifique os nossos maus tratos. Ou seja, nós somos maltratados por essa pessoa, mas essa pessoa tem uma capacidade de argumentar tão eficaz que nós desacreditamos em nós mesmos, consegue nos convencer de tal maneira que nós dizemos: isto não me está a acontecer. Mas eu pensava que não. E nós até nos ajoelhamos e pedimos desculpas à pessoa, no sentido simbólico, porque acreditamos na pessoa mais do que em nós. Como poder evitar? Apoie-se na sua própria realidade. Às vezes ajuda a escrevermos as coisas como elas aconteceram exatamente. Arranje um caderno, um diário, algo em que possa escrever. Não se distancie da sua própria realidade, da sua essência. Mantenha-se presente. Conte para um amigo. Procure um psicólogo, mas nunca duvide de si.
A loucura, a mentira e o erro não está em si. Outra tática dos psicopatas, dos narcisistas, é eu própria, Natasha Seixas, psicóloga, afirmo-lhe que quando as pessoas tóxicas dizem que toda a maldade que os cerca não é culpa deles, mas sua ou nossa, isso é chamado de projeção. Projetam em si, transferem para si. Todos fazemos isso um pouco, mas narcisistas e psicopatas fazem-no com perícia. Eles têm um curso universitário, eles são mestres em projeção. É um mecanismo de defesa usado para substituir a responsabilidade de comportamento e das características negativas, atribuindo-os a outra pessoa. Qual é a solução para lhe ajudar? A si, que está a sofrer, que já se está a projetar nesta situação e está a sentir que conhece alguém assim. A solução: não projete seu próprio senso de compaixão ou empatia em uma pessoa tóxica e também não possui nenhuma das projeções da pessoa tóxica. Ou seja, não tenha pena, não sinta compaixão. Mais uma vez, não se distancie da sua realidade. Não coloque a sua sanidade mental à prova. Acredite em si, mais uma vez. Terceira tática dos psicopatas e narcisistas. Atenção, também há mães narcisistas. Há um vídeo que eu fiz e que, infelizmente, há muitas por aí. E que nós crescemos com estas mães e tem um grande impacto nos nossos relacionamentos um dia mais tarde. Generalizações. O psicopata generaliza tudo e mais alguma coisa. Sabia que se nós dizemos alguma coisa e depressa, rapidamente, o psicopata destrói, aproveita a oportunidade, destrói toda a nossa realidade em prol das suas necessidades. Cuidado! Por exemplo, no trabalho, nós fazemos um reparo, fazemos uma observação de que é normal nós falarmos de que o negócio poderia ter mais hipóteses de crescimento se o patrão tivesse as condições X, Y, Z. E o colega narcisista vai depressa a correr ao chefe e diz que X disse que o negócio era um desastre. E o patrão não sabia dirigir o negócio. Conhece alguém assim? Cuidado, mas tem que ter estas características todas que eu estou a dizer, está bem? Pelo menos umas 5, eu vou falar em 10. Mas o que é que se passa na cabeça de um psicopata? O que é que se passa? Para além de não ter sentimentos, não ter remorsos, não ter empatia, o que é que se passa na cabeça desta pessoa? É louca? Não se passa nada, só maldade. Não é só que, para além de seu inimigo, ele não entendeu o que disse, nem está nem aí para entender. É que ele ou ela não tem interesse nenhum em perceber. Os narcisistas malignos nem sempre são intelectuais. Muitos deles são intelectualmente preguiçosos. Em vez de dedicar algum tempo a considerar cuidadosamente uma perspectiva diferente, eles generalizam tudo o que nós dizemos e distorcem a realidade em prol dos seus benefícios. Para contrariar
não se desapegue para si, para se proteger, para contrariar esta realidade do mundo das patias, não se desapegue da sua verdade e resista às afirmações generalizadas ao perceber que eles de facto têm formas de pensamento e lógicas. Quarta tática dos psicopatas. Portanto, eles fazem de tudo para alcançarem aquilo que querem. Não olham em meios para atingirem os fins. Movem mares e montanhas. Os narcisistas e sociopatas abusivos empregam uma falácia lógica de forma a criarem motivos bem consistentes, de forma a que todos fiquem bem satisfeitos consigo, de forma a virar tudo e todos contra si. Fazem todas as artimanhas para o conseguir. Não se desvie de si. Esta é a solução. Foco em si. Reconheça as suas potencialidades, o seu valor. Não entre no jogo deles, por muito que seja difícil. Para quem tem uma baixa autoestima, vai ser muito complicado. E as presas destes psicopatas são mesmo as pessoas de baixa autoestima, que se têm baixo valor, que se têm em baixa conta. Há vídeos de baixa autoestima que eu ensino a colocar a estima em alta. Por favor, peça ajuda. Brincar com um psicopata não é a melhor solução. Ou fazer frente a um psicopata não é de todo a melhor solução. Ele é invencível, porque ele é persistente, ele não desiste nunca. E porque ele é insensato e é burrice lutar contra a insensatez. Quinto, mudar de assunto. Parece algo inocente, mas é uma tática o suficiente nas mãos do manipulador. Ele é mestre, ele é doutorado. Uma mudança de assunto se torna um meio de evitar responsabilização. Os narcisistas não querem que nós sejamos o responsável por responsabilizá-los por alguma coisa. Então eles redirecionam as discussões. Para quê? Para beneficiá-los. Este tipo de coisas pode não acabar nunca. Se nós alimentarmos esta situação, se nós deixarmos, eles não desistem. Eles têm uma fixação. Eles são persistentes. Eles impossibilitam o engajamento na questão relevante, na nossa questão. Continuo no seu caminho a falar sobre o mesmo assunto, sem ceder. Seja mais persistente no seu foco. Seja consistente, sem ceder às distrações deles. Redirecione e diga: não é disso que eu estou a falar. Vamos manter o foco na questão real. Se eles não estiverem interessados, desligue e não gaste a sua energia em algo que não é construtivo, em algo que não leva a lado nenhum.
6. Chamar-lhe nomes. O psicopata tem o hábito de chamar nomes. Simplesmente não tolera. É importante encerrar qualquer situação, interação em que consiste tratar-lhe mal, portanto chamar-lhe nomes e ouvir coisas que não tem que tolerar. Não internalize. Perceba que eles estão a recorrer a ataques verbais porque são uns deficientes, uns inconscientes morais. Não tolere. 7. Fazem de tudo para o difamar. Conhece alguém assim? Já se identificou, já vamos na 7ª tática dos narcisistas, dos psicopatas. Vá comentando por baixo deste vídeo, vá deixando o seu like, vá deixando a sua experiência, vá ajudando os outros casos para se libertarem também como você se libertou. E quem está por se libertar, não tenha medo. Há quem goste ainda de se manter presa a este tipo de ligação porque não conhece outra, mas acredito que há outras ligações bem melhores, bem mais saudáveis. Isto é um inferno. 7ª, como eu ia dizer, fazem tudo para difamar. Quando há vários tipos tóxicos, eles não conseguem controlar a maneira como nós nos vemos. E como não conseguem controlar a forma como nós nos vemos, eles começam a controlar a forma como os outros nos veem. Eles interpretam o mártir, enquanto tentam convencer os outros daquilo que você é. E tenta difamá-lo de tal forma que diz que quem é tóxico aqui é você. Ele não consegue controlar a forma como nós nos vemos, mas quer controlar a forma como os outros nos veem e difama-nos. Ele faz de tudo, ele faz campanhas de difamação, é um ataque de campanhas profiláticas para que ninguém se aproxime de nós, para sabotar a nossa reputação e caluniar o nosso nome. Isto já me aconteceu e posso dizer que foi mais um dos momentos piores da minha vida. Foram 2 anos para me livrar de uma pessoa assim. Era um doente que eu seguia. E posso-vos dizer que foram os 2 anos piores da minha vida para mim e para a minha família. Foi horrível. A pessoa projeta-se em si, a pessoa quer ser igual a si. A pessoa faz de tudo, a pessoa inventa histórias. A pessoa faz o maior tipo de atrocidades que nunca poderá imaginar. A pessoa leva-o à loucura. Não deixe que eles tenham sucesso. Certifique-se, não caiam em ciladas. E muito cuidado, seja astuto, seja astuta, para não morder o isco. Não dê demasiada importância ao rótulo que conseguiram atribuir-lhe, porque o nosso inconsciente acredita naquilo que nós dizemos. E atribuir o poder ao nosso inconsciente e ao inconsciente do psicopata. Cuidado para não dar poder aos pensamentos e transformá-los em comportamento que gera sentimento. Cuidado, o nosso inconsciente acredita nisso. Desfoque, negligencie e filtre. Se não tem capacidade para isso, porque não é fácil, é muito difícil gerir essas pessoas. Se são ataques pessoais, então, se convive consigo, procure ajuda para filtrar
essas emoções. Oitavo, cuidado com esta desvalorização. Um psicopata tenta desvalorizá-lo. Cuidado quando um colega parece amá-lo e denegrir agressivamente a última pessoa que ocupou a sua posição. Os abusadores narcisistas fazem isso o tempo todo. Eles desvalorizam seus ex-parceiros, falam mal de todos. Não houve um único que fosse boa pessoa. Eventualmente o novo parceiro começa a receber o mesmo tipo de maus tratos que o ex-parceiro do narcisista. O último, o antepenúltimo, todos os passaram pela vida dele. Mas essa dinâmica pode acontecer tanto no campo profissional quanto no pessoal. A simples percepção do fenómeno é o primeiro passo a combatê-lo. Desconfie do facto de que a maneira como a pessoa trata ou fala sobre a outra pessoa com quem esteve anteriormente pode se traduzir na maneira como a tratará a si no futuro. Conheça-o pela família, como ele trata a família. Conheça-o pelos ex, como ele fala dos ex. Conheça-o pelos amigos, como ele fala dos amigos. Pela frente e por trás. Veja-se assim. Penúltima, nona. Quando estão num grupo de amigos e normalmente eles têm tendência para dizerem piadas agressivas. E como qualquer pessoa não acha piada, o problema não é seu. O problema é dele. O problema não é o seu senso de humor ou falta dele. É a intenção oculta dessa piada. Os narcisistas ocultos gostam de fazer comentários maliciosos às suas custas. Geralmente são fantasiados de apenas piadas, para que possam dizer coisas terríveis, horrendas, enquanto mantêm um comportamento inocente e legítimo. No entanto, sempre que se sentir indignado ou indignada, como uma insensibilidade, repare que ele vai acusá-lo ou acusá-la de não ter senso de humor. A culpa nunca é dele em qualquer circunstância. A culpa é sua. Você é que nunca está bem. Você é que é a pessoa que está sempre descontextualizada. Você é o problema nesta sociedade. Porque ele tem uma grande autoestima. Ele passa uma imagem que não é. Ele vende uma pessoa que também não é. Ele vende algo que não tem e nunca vai ter. Não deixe que o agressor pense que tudo é um divertimento inocente, porque não é. 10ª e última. Triangulação. Uma das maneiras mais inteligentes das pessoas verdadeiramente tóxicas é distraírem-nos da maldade delas próprias, desviando-nos da atenção delas mesmas para nós próprios. Um ato inteligente. Esconderem-se deles próprios, desviando a atenção deles para nós. Isso é chamado triangulação, para nós ou para o outro. Os narcisistas adoram relatar falsidades sobre o que os outros dizem sobre nós. Sentem prazer nisso. Mas você também pode
tentar essa triangulação reversa ou obter apoio de terceiros que não estejam sob a influência desse narcisista. Pode e deve. Agora eu pergunto, foi útil para si este vídeo? Já experimentou alguma destas técnicas de manipulação? Já sofreu destas táticas da manipulação do narcisista ou de um psicopata? Envie o seu comentário, a sua opinião. Não tenha receio. Eu já lhe disse que já passei pelo mesmo. Eu entendo. E para além disso, sou técnica de saúde mental. Já tive muitos doentes que passaram por isto. Se gostou do vídeo, deixe o seu like, assine o canal e até ao próximo vídeo. Muito obrigada!